Falar de coisa triste, é tão bom quando a gente vê a energia da Isabel. É tão bom quando a gente fala de coisas que engrandecem, que enobrecem, que fazem o crescimento da humanidade. É tão triste quando você vê alguém morrer por estupidez humana. Sobretudo quando nós estamos falando, tratar-se de um policial que mesmo estando de folga, mesmo estando a paisana, tentou evitar o pior. Vinícius de Castro Lima é o nome dele. Você vê aí, ó, o chamado Santinho do sepultamento, cabo morto ontem no bairro Tirol. Nós estávamos no ar quando de repente chegou a notícia, o Renato deu a primeira mão. Poucas horas depois foi preso o suspeito da morte do militar. Vamos ver as imagens? Vamos ver as imagens? Aí, lá na 381, perto do restaurante Porteira Velha, lá perto de Betinho, ó, cercado por um grupamento considerável da Polícia Militar, que não sossegou enquanto não pegou esse. E vai pegar o outro. O militar assassinado teria reagido à abordagem quando foi baleado. 9 vezes, 5 vezes na cabeça. 5 vezes na cabeça. Fernanda Moraes. A câmera de segurança mostra o momento em que a dupla foge de moto depois de atirar e matar o policial militar que estava à paisana. O crime foi nesta revendedora de veículos, que, segundo testemunhas, pertence a um amigo do militar que estava de férias. O cabo Vinícius de Castro Lima, de 36 anos, e o dono do local estavam dentro de um carro e, quando entravam na empresa, foram surpreendidos por 2 homens armados que haviam assaltado os funcionários da concessionária. O policial lotado no 39º Batalhão da Polícia Militar estava na direção do veículo e teria tentado sacar a arma, mas foi baleado. Um tiro acertou a cabeça do PM, que morreu no local. O comandante da corporação, Coronel Carlos Frederico Ottoni, lamentou a morte do cabo Castro. Lamentamos profundamente a perda desse policial militar e apresentamos aí, as nossas mais sinceras condolências a toda a família do militar. E estamos à disposição e garantimos a eles que, enquanto nós não solucionarmos 100% dessa ocorrência, aqui no 39º Batalhão ninguém descansa, ninguém vai para casa. Ontem, quando encerramos aqui o Alterosa Alerta, fomos para o camarim. O Renato já estava recebendo a ligação de um coronel dizendo o seguinte: estamos chocados, como sempre acontece nessas ocasiões, e não vamos deixar barato. Ô Renatão, mexeu com a corporação, né, amigo? Olá, meus amigos, estou aqui empenhado em umas apurações exclusivas, por isso ainda não estou no estúdio, mas boa tarde, Eduardo Costa, boa tarde a todos os nossos amigos, mas trazendo aqui algumas informações exclusivas, sobre o caso do cabo Vinícius de Castro, cabo Castro, lotado no tático móvel do 39º Batalhão, um policial muito operacional. Chama a atenção o fato, da quantidade de disparos na cabeça. Não é comum, não é usual isso em um assalto. Provavelmente os bandidos o reconheceram como policial. Aí não sabemos se nesse momento que ele foi intervir no assalto, ele gritou polícia, polícia, algo nesse sentido, ou se reconheceram ele da sua atividade operacional, porque o 39º Industrial em Contagem é limite com a região do Barreiro, onde eles estavam atuando. O autor, o Jefferson, vulgo menor BH, um camarada de extrema periculosidade, 2 condenações por homicídios, 2 mandatos de prisão em aberto, e nas ruas, carro roubado, arma calibre 9mm raspada, documento falso da moto usada no crime, celulares de origem duvidosa, provavelmente das vítimas, ou seja, todo errado e estava nas ruas. Agora, ele foi queixo duro, não falou nada com a polícia sobre o crime em si. Vamos ver se agora ele abre o bico, Porque certamente a resposta para o porquê de tanta violência nesse homicídio contra o cabo Castro, o Jefferson, ele certamente sabe essa resposta. Então vamos acompanhar esse caso e, claro, os nossos sentimentos aos familiares enlutados do cabo Castro, que nos deixa tão cedo aí, mais uma vítima dessa violência. É isso, meu caro Renatão. Às vezes, a imprensa dá muita ênfase no assassinato de um juiz, de uma promotora. As pessoas dizem assim, só porque é importante. Não. Quando você mata um promotor, uma juíza, você está cometendo um crime contra o Estado.
E às vezes o repórter está divulgando que a Polícia Militar precisa tratar o seu comando, o governo do Estado tratar com muito carinho a questão da previdência dos trabalhadores, daquele departamento próprio que tem de previdência para os policiais militares, a sede inclusive é na Rua Paraíba, região de funcionários. Ah, mas por que para eles? Porque são diferenciados. Ontem eu falava aqui que se eu estou passando na Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, no momento que aquele infeliz assassinou a companheira, pisando 12 minutos sem parar sobre a cabeça dela, eu falei, eu não ia fazer nada, porque eu não dou conta, não ando armado. Agora, o policial militar é diferente. Ele é policial, jurou defender a população, estava de folga, paisano, mas estava com a arma. E como ele sabe fazer o uso da arma, e tem autoridade para isso, ele quis ajudar. 9 tiros, 5 na cabeça. 5 na cabeça. Ora, tem que ter tratamento especial. Tem que ter tratamento especial. Isabela, mostra de novo, por favor, o assassinato da Padre Pedro Pinto, que eu falei assim, ó, eu vou olhar de longe e rezar para essa pessoa ter um bom lugar no céu. E para o outro ter 40 anos de cadeia. O que a gente vai fazer com um homem de 1,90, forte, que está tomado pelo ódio? Agora é diferente. Chega no carro com um amigo, numa concessionária e está começando um assalto. Ele pá, 9 tiros. 9 tiros. Aí a gente tem que pensar, gente, não é ser advogado de policial, não é ser contra os direitos humanos. Razão. Primeiro, tem que ter um bom sistema de previdência, a viúva tem que ficar amparada sim, tem que ter uma promoção automática, como costuma acontecer nesses casos, para melhorar um pouquinho mais no rendimento. E a gente tem que render todas as homenagens do mundo para um cidadão desse. Porque esse sim coloca a cara para nos defender e toma 9 tiros. Botar mais uma vez a foto dele aí para despedir dele, né? Vamos botar aí, ó. Sepultamento no Parque da Colina, não é isso, Isabela? É Parque da Colina. Ia ser em outro cemitério, no Renascer, mas transferiu para lá porque lá tem um espaço apropriado para sepultamento de militares. Então nós temos que ter todo esse carinho com esses homens, com essas mulheres que botam a farda, prometem defender a gente e vão à luta. E quando não estão com a farda, quando não estão trabalhando, se vê algo errado, interfere. Você agora assiste conosco e mais ao vivo do cemitério Parque da Colina, onde os companheiros de farda, os amigos da Polícia Civil, da Polícia Penal, os agentes de segurança, a família, todo mundo se despedindo deste cabo que foi brutalmente assassinado. É claro que você vai pedir assim, mas mais detalhes. Não. Quem que é o nosso repórter cinematográfico, Isabela? O Cal Laguna está fazendo o que a família pediu e que todo profissional sério faz. É de longe, com discrição. A família não brigou, não impediu ninguém de estar no cemitério, só que se fica de longe, preserva esse momento de dor, é absolutamente compreensível. Que Papai do Céu dê força aos parentes desse cabo para ele segurar a onda. Esse vai para o mundo melhor, eu tenho certeza, para o mundo melhor do que o nosso, mas dói o coração. E estamos, a Alterosa está com o comando-geral da PM e com aquele oficial que falou aí, não descansar enquanto não resolver tudo, botar no xadrez, lá que é lugar de ficar. O Tenente Coronel Glauber Paixão falou aqui, lá do 29º Batalhão, e nós reiteramos, estamos com ele. É não descansar, até botar atrás das ganas. Ah, mas matou um PM, estava cheio de polícia aqui, mas é assim mesmo, tem que ser assim, ué. É a resposta do Estado, os caras terem mais respeito. 1 e 2. Vamos tocar porque Deus tem mais. Vamos agora até o Parque da Colina, onde está sendo velado o corpo do Cabo Castro. Nesse momento, Major Laura Brunella, porta-voz da polícia, Laila Brunella, está concedendo entrevista coletiva. Vamos acompanhar? Que agiu em razão da função, em razão de ser policial militar. Nós não permitimos e não aceitamos esse tipo de situação, né? Ficar inertes, aguardar. Então, a gente, assim que ele sabe do roubo,
É um local conhecido, onde ele tem amigos, então ele vai nessa defesa dessas pessoas que estão ali sendo ameaçadas e infelizmente tem essa reação. Nós não temos ainda a convicção se ele conseguiu realizar disparos de arma de fogo, se essa arma localizada é ou não a arma do policial militar. Há uma arma dele extraviada até o presente momento, de um calibre, né, do mesmo calibre da arma apreendida com um dos infratores ontem. Então há ainda necessidade de perícia, necessidade ali de refazer esse passo a passo para entender exatamente o que aconteceu. Mas infelizmente uma tragédia, né, de um trabalhador, um policial militar que está agindo em nome da função, que está agindo na proteção ali dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas com quem ele convive no dia a dia, e infratores que não têm nada a perder, que entram nesse embate com o policial militar. Esclarece pra gente o seguinte, essa arma apreendida não foi a que foi utilizada para matar o militar? E sim pode ser a dele que foi levada? Há cápsulas do mesmo calibre no local. A arma apreendida é um calibre 9 milímetros. No local há cápsulas de calibre 9 milímetros. O militar possui uma arma também do mesmo calibre. Não se sabe, inclusive, se ele tem, talvez ele tenha recebido disparos da própria arma. Então há essa possibilidade de ser o armamento do policial militar, que tanto pode ter sido usado por ele, como também contra ele. Mas é só realmente com a perícia para a gente ter a certeza de que foi o único calibre utilizado. E esses suspeitos, quem são? Um que já foi preso, ele tem passagem? O que foi preso tem várias passagens, condenações, inclusive, pelo crime de homicídio, roubo e outros crimes gravosos. Recebeu um benefício judicial, uma saída para trabalho em março, e estava como foragido, não retornou ao sistema prisional, estava como foragido. A gente tem batido muito nessa tecla, falado muito desses benefícios legais, há infratores como ele, contumazes, perigosos, de crimes gravosos, que tem um histórico muito negativo, como eu falei aqui, que não tem nada a perder, tanto que enfrenta esse policial militar, e comete aí mais um novo homicídio. Importante a prisão desse autor tão rapidamente assim, né, Major? Porque estavam todos empenhados ali a partir daquele momento que aconteceu, toda a região cercada. Ele já tinha trocado de roupa, estava inclusive com outro carro e a polícia o localiza plena 381, helicópteros empenhados, estavam todos empenhados nisso. A gente precisa muito destacar, senhores, que quando há um crime contra um policial militar, não é um simples cidadão. E por que eu vou ressaltar isso aqui? O crime é contra o Estado, é contra a lei. Então, a nossa tropa, mesmo militares de folga, retornam ao turno de serviço, se apresentam na sede do batalhão, partem para essas diligências. A população ajuda muito com denúncias. Então, várias denúncias realizadas. Isso guiou o nosso serviço de inteligência para que esse autor fosse rapidamente localizado. Realmente, já no sentido, na tentativa de empreender fuga, já estava na BR, já estava no anel, já tentando fazer, ir para outra cidade, ir para outro local fora da região metropolitana. Então já tinha essa intenção de fuga, mas foi um trabalho muito rápido, um cruzamento de várias informações e um serviço de inteligência que é muito eficiente, que é muito eficaz e que precisa de uma resposta rápida. Como eu falei, se o infrator ele tem coragem, de vir contra o Estado, imagina contra um cidadão comum no dia a dia. Essas pessoas elas não podem ficar impunes, elas têm que ser presas muito rapidamente mesmo. E como que está sendo o acompanhamento da família do cabo? A gente sempre tem dentro da Polícia Militar como doutrina, como humanidade, a gente acompanhar a família do policial militar que falece, independentemente se é em serviço ou não.